Você já se deparou a entrar em um estabelecimento, escolher seu produto e ao chegar no caixa para passar suas compras, se depara com a seguinte exigência do atendente: me informa o seu CPF. Já passou por isso? Ao questionar para qual finalidade deveria informar nossos dados pessoais e preciosíssimos, o atendente diz que é somente para abrir a compra. Alguns até podem agir de forma grosseira e dizer que sem o CPF não dá para passar as compras, ou então que é para você obter descontos em sua compra, que muitas vezes não acontece. Essa exigência é diferente de outra que veremos logo a seguir. O cadastro de pessoa física, o CPF, é um documento pessoal de cada cidadão que possui 11 dígitos e serve para basicamente tudo que permeia a vida do cidadão brasileiro. Ele será usado para imposto de renda, abrir conta no banco, pedir cartão de crédito, prestar concurso público, pedir empréstimo e financiamento bancário, obter a carteira de trabalho e o passaporte, entre diversas outras coisas mais ou menos importantes. E agora, desde 2017, todo cidadão brasileiro, ao sair da maternidade, já recebe em sua certidão de nascimento o CPF incluso no registro. Iniciativa que iniciou em São Paulo desde 2015. O CPF é um ponto de partida que conduz a um gigantesco universo de dados. Está atrelado a ele uma série de informações pessoais, como nome completo, endereço, e-mail, telefone, dentre outros, que nas mãos das grandes empresas podem se tornar uma arma lucrativa, porém nos despoja de nossa privacidade como cidadão. Quando você vai passar suas compras e o atendente lhe pergunta CPF na nota, é totalmente diferente da exigência me informa seu CPF. São fins totalmente distintos. Vamos focar no CPF na nota. O CPF na nota é defendido como uma boa iniciativa dos órgãos públicos para com seus cidadãos. A premissa é que essa iniciativa dos governos estaduais serve para controlar a tributação do comércio através do ICMS, o que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e com isso combater a sonegação de impostos das empresas e garantir o recolhimento do ICMS, e também rastrear o cidadão que aceitou colocar o seu CPF na nota. Quando você aceita e fornece seu CPF, a emissão da nota fiscal se torna obrigatória e envia os dados para o Cefaz, que é o órgão vinculado ao Ministério Público da Fazenda, responsável pelo controle das receitas e das despesas de cada um dos estados e do Distrito Federal. Visto que é oferecido para informarmos o CPF na nota, que deixa claro ser algo exclusivo do governo estadual, não parece tão vantajoso, até mesmo para um justiceiro social que gostaria de punir as empresas por ocultar seus ganhos para pagar menos impostos. Para então ficar palatável para o cidadão informar o seu CPF na nota, eles criaram programas de benefícios que, dependendo do estado em que você mora, pode receber descontos no IPTU ou IPVA, ganhar descontos em compras de livros, receber quantias em dinheiro de até R$1 milhão em sorteios feitos através da Loteria Federal, ou até mesmo resgatar parte do seu dinheiro de volta, que varia entre 20% a 30%. Até então, mesmo com controvérsias sobre se vale a pena ou não você ser rastreado pelo governo, mesmo sem dever nada, ainda assim, o CPF na nota deixa claro ser bem facultativo na hora de passar suas compras. Não há uma exigência e uma truculência por parte do atendente do estabelecimento para lhe obrigar a fazer, pois não traz vantagem alguma para o dono do negócio. Agora que entendemos que a famosa pergunta CPF na nota não é o problema por aqui, veremos realmente onde está o problema que nos constrange e nos cria dor de cabeça por parte das lojas específicas que querem suas informações pessoais a qualquer custo. Veremos a seguinte situação: entramos no estabelecimento, pegamos o produto, vamos até o caixa e o atendente de forma direta diz com total firmeza: me informe o seu CPF. Note a diferença entre o anterior. Aqui o atendente faz uma exigência e não uma pergunta. Ao contrário da pergunta CPF na nota, muitas vezes nem fazemos distinção de uma pergunta para uma exigência e vamos logo passando o CPF. E assim caímos no erro, entregando o que nos é valioso em troca de míseros descontos que nem são tão descontos assim. O que não pensamos é para onde é que estão indo nossas informações
e para qual finalidade estão armazenando elas. Quando você compartilha o seu CPF com um estabelecimento, você abre mão de sua privacidade. De acordo com o coordenador da Comissão de Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Frederico Memberg Seroy, a suspeita é de que as drogarias estão gerando perfis de consumo dos cidadãos e compartilhando-os com parceiros sem a devida autorização. O promotor explicou ao G1 que a lista de compras de alguém pode revelar muita coisa a respeito de seu comportamento. Abre aspas. Imagine que você comprou no seu CPF um remédio para sua avó que está sofrendo de câncer. Se esse histórico sai da farmácia e é compartilhado por outros setores, numa análise, o plano de saúde pode acreditar que você está fazendo um tratamento e não avisou. Daí aumenta o valor do contrato e você nem fica sabendo. Fecha aspas, explica Frederico. Em outro cenário, descreve o perfil de compras sendo compartilhado com um birô de crédito. Abre aspas. Antes de liberar um financiamento, empresas consultam um cadastro para saber se a pessoa consegue pagar as dívidas. Com alguém que está comprando muito remédio, podem interpretar de que ela está com risco de vida, ou seja, negariam um empréstimo ou subiriam muitos juros por entender que ela não vai conseguir arcar com essa dívida. Fecha aspas. Exemplifica o especialista. O que Frederico aponta pode parecer teoria da conspiração. Porém, ao olharmos para os Estados Unidos da América, veremos que por lá é comum ter a prática de data broking, que poderíamos traduzir a grosso modo como corretagem de dados. Uma corretora coleta esses dados, armazena e os vende para parceiros interessados nessas informações. O próprio Facebook utilizou em sua plataforma, através de data brokers, os dados para publicidade direcionada, usando como intermediário o número do celular. Maurício Ruiz, presidente da Intel no Brasil, afirmou em uma entrevista para Isto é Dinheiro em 2018 que, abre aspas, os dados são o novo petróleo e nós já temos a tecnologia para refiná-los, fecha aspas. Não só a Intel está na coleta de dados, mas também Google, Microsoft, Amazon e IBM estão coletando dados para utilizar de maneira arbitrária contra nós, traçando nossas informações para controlar nossas futuras ações através de dados fornecidos por nós mesmos. Em uma matéria do The Wall Street Journal, fica claro que os hospitais americanos estão dando acesso aos prontuários médicos para as gigantes Microsoft, IBM e Google, para que tenham acesso e armazenem os dados dos pacientes. A intenção que dizem ter as Big Tech americanas é a melhor possível, para que possam apenas criar e produzir produtos que ajudem a detectar, prever ou prevenir doenças e problemas de saúde com maior eficiência. Podem nos deixar despreocupados a primeiro momento, porém, não podemos ter certeza de que essas informações não serão utilizadas para outros fins que podem ser prejudiciais para nós no futuro. No Brasil, o diretor da Unidade de Negócios de Saúde da empresa dunnhumby, Renan Pessin, uma multinacional que se descreve como especialista em ciência do consumidor, revela que, a priori, ao fazer o cadastro de clientes com o CPF, serve para auxiliá-los a entender os perfis de consumo para fins estratégicos internos. Abre aspas. Por meio de dados anonimizados de programas de fidelidade, a dunnhumby entende o comportamento de compra dos consumidores para ajudar os varejistas e indústrias a tomarem decisões centradas nos clientes. Essas decisões estão relacionadas a layout da loja, disposição e tamanho das categorias, sortimento de produtos e serviços, atividades promocionais e preço. É importante salientar que não temos acesso a nenhum tipo de dado pessoal. Cada indivíduo é representado por um número no nosso banco de dados. Fecha aspas, explica Renan. Ao ser questionado se essas informações são compartilhadas com terceiros, Renan responde que sim, mas de forma anônima. Abre aspas. A dunnhumby somente compartilha dados de comportamento de compras anonimizado e agregados com as indústrias parceiras de seu cliente, varejista, para ajudá-las a tomarem melhores decisões em relação a sortimento de produtos e serviços, atividades promocionais nas lojas dos varejistas e definição dos preços dos seus produtos para o consumidor final, fecha aspas, diz Renan. Em 2018, a dunnhumby já coletava dados das redes Raia Drogazil para a rede de farmácias Droga Raia e desde 2010 para o Grupo Pão de Açúcar, aplicando ciência do consumidor com os programas Cliente Mais e Clube Extra. Em 2018,
2018, o presidente Michel Temer aprovou a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que mudou o marco civil da internet. Essa nova lei visou regulamentar o recolhimento, tratamento e uso de informações pessoais com cunho comercial, o que foi muito bom para os cidadãos. Porém, entrou em vigor somente em 2020, para que os empresários pudessem se preparar para as mudanças. O principal debate era sobre a solicitação do CPF em estabelecimentos comerciais, não exclusivo das farmácias, mas um dos mais absurdos da época. Com essa legislação da LGPD, entendeu-se que pedir o CPF é coletar dados, mas não necessariamente proibida essa prática. A coleta de dados será regularizada, não proibida. Os estabelecimentos poderão continuar pedindo as informações pessoais, mas deverão atender às normas para garantir que o recolhimento seja legal. O consumidor, então, fica obrigado a fornecer o CPF somente em alguns casos específicos, como em farmácias, na compra de remédios controlados, por exemplo, em compras de remédios tarja preta. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, após analisar como o setor farmacêutico vem usando dados pessoais de consumidores, condicionado a desconto em medicamentos, emitiu uma nota técnica com alerta sobre a prática. O estudo da ANPD mostra que dados pessoais como nome, CPF e endereço estavam sendo usados para finalidades diferentes daquelas indicadas aos titulares, o que vai contra a Lei Geral de Proteção de Dados. Há indícios de coletas excessivas de dados pessoais, incluindo dados pessoais sensíveis, que são aqueles que ajudam a identificar uma pessoa específica por uso de biometria, sem informações claras sobre como essas informações serão tratadas, como coleta, uso, armazenamento, proteção e exclusão de tais dados. Falta de transparência em relação ao compartilhamento de dados com prestadores de serviços e demais parceiros comerciais, como os que são responsáveis pelos programas de fidelização. Falta de informação e liberdade pelos titulares dos dados. E baixa proteção de privacidade dos dados pessoais no setor farmacêutico, prejudicando o direito à informação dos titulares. Com base nesse estudo, a ANPD visa proteger os dados dos clientes, afirmando que está em contato com associações que representam o setor farmacêutico, tendo como objetivo entender as operações de dados realizadas pelas empresas e pedir melhorias com relação aos problemas apontados no levantamento. Abre aspas. O Conselho Diretor da ANPD determinou em 3 de maio de 2023 a instauração de procedimento fiscalizatório pela Coordenação Geral de Fiscalização e a análise dos limites do consentimento como hipótese legal na concessão de descontos pelo setor, especialmente em programas de fidelização, em cooperação com a Secretaria Nacional do Consumidor, fecha aspas, divulgou o órgão em nota no dia 12 de 5 de 2023. Nós devemos proteger nossos dados e não entregá-los a qualquer um, principalmente quando se trata de empresas, sejam elas grandes, médias ou pequenas. Jamais teremos total certeza do que fazem com nossos dados. Devemos duvidar sobre a idoneidade de quem nos pede, pois, sinceramente, alguém já lhe deu algo verdadeiramente bom ao entregar toda a sua privacidade? Descontinho nos remédios não é algo bom o bastante para cedermos, pois esses descontos já são valor cheio que a farmácia gostaria de vender aquele produto para você. O falso desconto para você ceder suas informações é a armadilha que você sempre estende seus lindos pezinhos, que mordiscará sua perna com suavidade e o prenderá, para que o caçador venha pegá-lo mais tarde. Em 10 anos de informações cedidas em estabelecimentos, você pode acabar com um grande valor em convênio futuramente, pois virou grupo de risco. Ao contratar plano de saúde pela primeira vez, poderá ser negado com base no seu histórico de compras, simplesmente pelo convênio evitar assegurar um paciente que traga mais dispêndio do que lucro, não conseguir novos empregos ou talvez não conseguir um financiamento. Esses são simples exemplos de como dar o seu CPF nas farmácias podem trazer prejuízos, sejam eles à sua privacidade ou ao seu bolso. Agora, sabendo disso, me diz aqui nos comentários se você entrega o seu CPF em qualquer estabelecimento, seja por exigência ou por ter sido questionado. Você acha viável abrir mão de sua privacidade por descontos na hora do caixa? Você já passou por isso em outros estabelecimentos além da farmácia? Você sentiu alguma mudança por parte das farmácias desde o vigor da Lei de Proteção de Dados? Gostou desse conteúdo? Compartilhe com os amigos para que todos saibam o problema de compartilhar os dados com a farmácia. Inscreva-se no canal Cismático e fique agora com o próximo vídeo.